conheci o Ho'oponopono nos anos 80, mais ou menos no ano de 1985 ou 86. Eu estava fazendo um curso com o Dr. Juan Ribot, que era de radiestesia, e um dos alunos trouxe um livro chamado Milagres da Ciência Secreta, de Max Freedom Long. No livro Milagres da Ciência Secreta, do Max Freedom Long, ele já descrevia sobre os kahunas, muito embora ele não citasse o Ho'oponopono, mas ele falava sobre o conhecimento dos antigos kahunas, e foi dali então que eu ouvi falar sobre um aspecto mais importante, um dos aspectos mais importantes do conhecimento da psicologia kahuna, que é a identificação dos 3 eus. Certo. Então, não existe Ho'oponopono sem o indivíduo compreender a mecânica e o funcionamento desses 3 eus. Mas respondendo a sua pergunta, foi no ano de 1985, 86, quando eu estava fazendo este curso do Dr. Juan Ribot, que era um curso de radiestesia, mas um aluno levou o livro do Max Freedom Long, Milagres da Ciência Secreta. É popularmente o livro mais conhecido sobre os kahunas, que eram os feiticeiros da ilha do Havaí, que vem de uma tradição milenar. E você conhece mais sobre esses kahunas? Depois que eu tive acesso a este conhecimento deste livro do Max Freedom Long, que não é um livro pequeno, o Max Freedom Long foi um padre da igreja cristã que quis ir para o Havaí tentar desmascarar os kahunas, os sacerdotes kahunas, porque eles eram conhecidos por fazer uma oração chamada Oração da Morte. O que era a Oração da Morte? A Oração da Morte era uma petição, era uma espécie de um curse, uma maldição que um sacerdote kahuna fazia, no qual o indivíduo, que era o foco, o alvo dessa maldição, morria, em alguns casos, em poucas horas. Então, eram muito famosos os casos de pessoas que eram vitimadas pela oração da morte, pelos antigos sacerdotes kahunas. E o Max Freedom Long foi lá para pregar a sua religião, na verdade, para fazer uma espécie de uma catequese, uma conversão para o cristianismo. Só que quando ele chegou lá, ele que quis converter os habitantes do Havaí, através da comprovação de que isso era uma fraude, descobriu que era verdade. Nossa. Então quem acabou sendo convertido foi ele. E aí ele escreveu esse livro, Milagres da Ciência Secreta, e academicamente falando, existem muitas coisas falando sobre os antigos kahunas. Porque os antigos kahunas, eles eram sacerdotes de diversas linhagens diferentes. Tanto que o Ho'oponopono é uma das centenas de coisas, de técnicas, de abordagens dos antigos kahunas. No caso, a gente tem o Ho'oponopono, que veio através de uma linhagem kahuna da Morná Simeona. Mas cada família, cada tradição kahuna tinha uma abordagem diferente. Por exemplo, a massagem Lomi Lomi é uma técnica kahuna que tratava do corpo físico. Existiam muitas técnicas para muitas coisas. Então, não dá para nós termos essa visão reduzida como nós temos hoje aqui no Brasil, com relação ao Ho'oponopono, porque a questão é muito ampla, não só com relação ao Ho'oponopono, mas com relação a toda essa questão dos antigos kahunas.